A palavra do Senhor que está no livro de Amós, capítulo 8, os versículos 11. E o texto diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não se acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. E não se levantarão mais. Livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo de 11 a 14. Meu amado, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Palavra profética. Nós dizemos que muitas profecias já se cumpriram. Isso é fato. Acreditamos que outras estão se cumprindo nesse mundo. No mundo inteiro. E algumas outras, com certeza, ainda se cumprirão. Fato é que estamos num tempo que eu posso dizer difícil, de afronta contra a santidade do Senhor, de um mergulho nas trevas, de um abismo muito grande à frente das nações, das pessoas, dos povos. E até que tem se faltado profetas do Senhor. Há muitos profetas. E a Bíblia diz que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas. São falsos, mas são profetas. Que liberarão palavras dizendo ser palavras do Senhor. Mas o seu conteúdo não tem fundamento bíblico, muitas das vezes. São enfeitadas com trechos e versículos bíblicos, mas a sua essência, muitas das vezes, não leva a lugar nenhum. Não leva a uma séria conversão, não leva a uma determinação, uma consagração. Muitas delas ficam na esfera, não se aprofundam. Ficam às margens de um verdadeiro compromisso com Deus. Muitas profecias são regadas da emoção, do emocionalismo. Muitas profecias são baseadas nas emoções, no emocional. E, no primeiro momento, parece que é Deus agindo, por causa da emoção que as pessoas sentem. Mas quando tudo aquilo passa, na maioria delas não sobra nada. Não sobra conversão. A pessoa sai daquele lugar onde ela passou por aquele momento emocional. Ela sai e os problemas saem com ela. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele jamais nos disse que o encontro pessoal com Ele se basearia no encontro emocional. Onde muitas das vezes a pessoa sente na sua pele o arrepio, a emoção, a lágrima cai, não é? Mas não há mudança de vida. Mas não há a transformação. O encontro pessoal com Cristo gera uma pessoa nova. O encontro pessoal com Cristo gera uma transformação poderosíssima. E não uma sensação de emoção.
E o profeta Amós é interessante porque, normalmente, nós imaginaríamos que ele fosse filho de profeta. O profeta Amós, ele vai exercer o seu ministério em Israel no século VIII a.C. Ele foi contemporâneo de Jonas, né? Todos conhecem, e de Oséias. Jonas, aquele que foi profetizar em Nínive. Nínive, uma cidade que não fazia parte do povo eleito. Oséias, aquele que profetiza, e sempre nós falamos aqui, o povo padece ou morre por falta de conhecimento da palavra de Deus. O profeta Oséias, que também vai dizer em um dos seus escritos, conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Amós é contemporâneo desses dois profetas. E Oséias revela 4 fatos importantes a respeito de si mesmo. Era boiadeiro, era cultivador de sicômoro em Tecoa. Essa que era uma aldeia de Judá, situada a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele via suas mensagens, ou seja, tinha suas visões proféticas a respeito de Israel, do reino do norte, embora fosse leigo e não tivesse o status de profeta. Nem por isso deixou de ser chamado por Deus para profetizar a esta nação rebelde que era Israel. Seu nome significa carregado ou carregador de fardos. O ministério de Amós em Israel foi desempenhado durante o reinado de Uzias em Judá e de Jeroboão II em Samaria. O reinado de ambos coincide com o período que vai de 767 a 753. O mais provável é que Amós tenha profetizado entre 760 e 755. E ele profetizou então durante 2 anos que antecederam o grande terremoto. Ou seja, a arqueologia apresenta diversas evidências que provam a ocorrência de um terremoto de grandes proporções nesse período em várias localidades de Israel, inclusive Samaria. Ou seja, meu amado, olha a situação em que o profeta Amós, que em sua genealogia não tinha nada que o direcionasse a ser um profeta. Primeiro Deus o chama. E veja a palavra dura, exortativa que ele nos traz. Que haverão dias em que enviarei fome sobre a terra. Quem vai enviar? O Senhor. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar ao outro, do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. E por que uma palavra como essa? Primeiro, vivemos um tempo aonde a palavra, ela está estampada, pelo menos aqui na nossa região, no nosso país. A nossa realidade é essa, ela está estampada. De todos os lados surgem pregadores. De todos os lados surgem grandes homens que fazem milagres, homens que detêm o poder, né? De uma maneira bem fantasmagórica. Os reality show do Evangelho. Claro, há um despertar, meu irmão. Há um despertar da graça de Deus incomum nesses dias. Mas também há uma banalização do que é de Deus e do que não é. O povo tem fome e sede da palavra de Deus. Porque, quero te dizer uma coisa. O que mata a sede, o que sacia a nossa sede e mata a nossa fome, na nossa alma, é a poderosa palavra do Senhor. Se essa poderosa palavra estiver sendo ministrada
por um falso profeta, de maneira errada, egoística, maligna, avarenta, não vai matar a sede. Vai causar emoção, alegria carnal, extravasamento emocional, pula-pula, que se dizem que é no espírito, né? Estamos pulando, dançando no espírito, repousando no espírito. E se criam eventos e se promovem situações aonde todos, num ritmo alucinante, se extravasam. Isso é muito bom, né? Psicologicamente isso é muito bom, você extravasar, gritar, pular, chorar, abraçar as pessoas. Isso causa em nós, no primeiro momento, um bem-estar. Parece que a gente alivia. Né? Parece que a gente alivia. Inclusive, existe uma cidade no Japão, onde existe um restaurante, onde as pessoas pagam, né? As pessoas pagam pelos pratos que elas querem. Então existe um departamento ali, uma sala, onde essas pessoas compram a quantidade de prato que elas quiserem, e elas imaginam os estresses da vida, que é estressante. Fábrica, né, a competitividade, e elas vão batendo aqueles pratos na parede, aquele prato, ele por inteiro, ele se quebra. No final, as pessoas, na reportagem, vão dizendo, não, estou aliviado, meu estresse foi embora, estou feliz, vou embora para casa dormir tranquilo, porque eu aliviei. Né, eu usei da minha emoção, do meu psíquico, e eu acabei extravasando, eu estou muito bem. Infelizmente, muitas correntes religiosas que se dizem cristãs usam desse mesmo artifício para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam aliviadas, para que as tensões do dia a dia sejam lançadas como que, sabe, uma terapia. Mas não se resolve. Não se resolve o problema pior. Você pode tirar um estresse. Você pode aliviar suas tensões. Mas quando se trata de pecado, e pecado, com certeza, se não for trabalhado pelo Espírito Santo, nos arrancará a salvação. Vai tirar de nós a salvação. Então é bom a gente ter os pés no chão, porque nos fins dos tempos, doutrinas diabólicas se infiltrarão no meio das congregações, no meio do cristianismo em si, tentando enganar, tentando seduzir, doutrinas fáceis, eventos fáceis, movimentos fáceis, que trabalham o psicológico, que trabalham a psicologia. Eu não estou dizendo aqui se psicologia é certa ou errada. Eu estou dizendo que dentro dos movimentos cristãos, das denominações que se dizem cristãs, e que se muitas delas se autodominam como a verdadeira, como a única, como a primeira, que tem resposta para o pecado, e trabalha o psíquico, e trabalha as emoções, e fazem terapias, todas encobertas com palavras de Deus, recheadas, enfeitadas com o Evangelho, justamente para atrair, para enganar, para te dar segurança. Só que o Evangelho, ele não usa subterfúgio. A palavra de Deus, ela é direta. Ela vai na ferida, ela machuca. Ela desperta, ela incomoda. Aparentemente, parece que ela não trata bem. Parece que ela é uma palavra dura, violenta. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado. De fato ela é. Porque ela vai para curar o câncer da alma. Eu quero usar um exemplo aqui. É um exemplo duro. É um exemplo duro. Mas, muitas das vezes nós temos dores de cabeça. Talvez por causa da correria do dia a dia. Das dificuldades e das lutas. Mas, nós tomamos um analgésico, um comprimido que seja, ou analgésico em gotas. E olha aí a batata, desculpa usar esse termo, né? Mas é fato, é 2, 3 horas e a dor de cabeça vai embora. Às vezes até menos.
Muitas vezes estamos com febre, a febre vai revelar que nós temos algo infeccionado em nós. Mas, de imediato, nós tomamos ali um analgésico, uma vacina, uma injeção. Você percebe que você repousa e o teu corpo transpira. E quando você acorda, a febre foi embora. Isso é fato. São tratamentos, né, instantâneos. São resultados instantâneos. Mas você tem observado no nosso mundo, na nossa sociedade, pessoas, na maioria delas, pessoas famosas, né? Porque quando a pessoa não é famosa, ela tem acesso a alguns tratamentos, mas nem a todos. Mas as pessoas famosas da mídia, muitas das vezes se vê diante de um câncer, e nós estamos aí cheios de pessoas. E o tratamento, meu amado, dessas enfermidades é um tratamento doloroso, é um tratamento difícil, é um tratamento que isola as pessoas, que enfraquece as pessoas. As contraindicações dos remédios usados ali, elas ferem o físico. Elas deixam as fortalezas do organismo, com a reação desses medicamentos, eles afetam, deixam debilitadas, enfraquecidas as fortalezas do corpo para combater o mal maior. Para combater o mal maior, há perdas no sistema imunológico durante algum tempo. E não há outra forma de combater aquela enfermidade sem ter esses prejuízos imediatos, ou seja, o enfraquecimento desse sistema imunológico do corpo da pessoa. Para que ela possa, daqui 1 mês, daqui 6 meses, voltar a falar, a conversar, a conviver. O tratamento tem que ser um tratamento duro, doloroso, constante, que requer cuidados, que requer dietas, para poder vencer o câncer. Para poder vencer o pecado, meu amado. Não adianta um analgésico. Não adianta algumas gotas de analgésico. Não. Tem que ser um tratamento duro. Tem que ser um tratamento doloroso. E o que nós temos vivido nesses dias? Nós temos feito aquele jeitinho brasileiro. Aquela coisa, sabe? Vamos usar o que é rápido e instantâneo. Vamos pintar. Não tira, sabe, quando você vai restaurar, renovar a pintura do seu veículo, é fato. Primeiro você tem que tirar a ferrugem, lixar, passar um produto. Porque se você passar a tinta em cima daquela ferrugem, não vai adiantar nada. Você vai simplesmente cobrir uma parte que já está deteriorada, não vai tratar o problema, e aquela pintura só vai enganar por algum tempo. Mas ali embaixo, a ferrugem continua corroendo. O pecado é assim. O pecado não se trata como um show de uma noite. O pecado não se trata com uma prece que você faz de 2 minutos, após alguém dizer para você que você já está perdoado. O pecado não se trata com algumas penitências. O pecado não se trata de uma maneira mágica, no estralar de dedos e dizer para você, pronto. O pecado é um câncer que precisa ser tratado com seriedade. E que ele vai trazer consequências. Porque para tratar do pecado, meu amado, você precisa tratar de uma maneira integral. É integral, é tudo, é todo o ser, é todo o nosso ser. É o corpo, a alma, o espírito, todo ele. Não é uma situação isolada. Não é viver 3 dias separados, retirados de algum lugar e dizer, eu tratei o pecado, agora posso voltar à vida comum, à vida normal. Não, tratar o pecado primeiro é corpo, alma e espírito. E segundo, é a vida toda. Isso é tratar do pecado. E quais são os tratamentos que o nosso mundo, que esse mundo que está entregue ao diabo, tem feito em muitas pessoas?
Ou seja, não dá para tratar o pecado fora de um ambiente que se chama de cristianismo. O pecado ele é tratado dentro de um ambiente cristão. Então o demônio que é um anjo, que tem muito mais sabedoria que os homens, ele disse, eu vou me infiltrar. Eu vou me infiltrar aonde eles estão. Eu vou minar a palavra. Eu vou minar a muitos. Eu vou seduzir a muitos que pessoalmente não aceitaram a verdade do Evangelho. E nós vamos minando, até que surja um Evangelho fácil. Um Evangelho sem dor, um Evangelho divertido, um Evangelho que nos leva a passar momentos na carne, tudo recheado com a palavra, recheado com louvor, mas o coração está longe. Assim como o próprio profeta Isaías vai dizer, este povo me louva, me adora com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse tratamento é o tratamento falso. É aquele que não trata do problema na raiz, é aquele que maqueia, é aquele que pinta, que passa uma tintura em cima da ferrugem, é aquele que é instantâneo, que você toma um remédio às 2, às 4, você está bom, mas não trata do problema. Por quê? E aonde eu encaixo essa palavra, meu amado? A palavra de Deus tem sido lida nas televisões. A internet está recheada de mensagens, misturada com aquilo que não é verdade. Você entra nas páginas e você vê a palavra de Deus estampada, mas você vê também a mistura. Ela vem misturada com coisas que a Bíblia não contém, vem misturada com ensinamentos que são puramente humanos e até diabólicos, que contradizem a palavra de Deus, mas ele é muito colorido, ele é muito bonito, e pessoas estudadas, pessoas que têm cursos, eles vêm acima e embaixo, isso é fato, isso é verídico, isso é verdade, ignoram a própria palavra. E claro, porque infelizmente nós não temos o hábito da leitura. E eu posso dizer com firmeza, como muitas vezes já disse aqui, quantos que são pregadores, mas sequer fazem uso da palavra de Deus, sequer têm uma leitura constante da palavra de Deus, sequer leram a Bíblia uma vez pelo menos. Não, são trechos. Pegamos algumas partes esporádicas da Bíblia e queremos fazer o Evangelho girar em cima de 2, 3 versículos. Não temos o contexto. Até historicamente, a igreja primitiva ela tinha as suas diretrizes. Ela tinha a sua tradição. E a tradição nós conseguimos ver no histórico. Sim, após a era apostólica, como viveu a igreja primitiva. Porque houve tanto derramamento de sangue, porque se levantaram homens que defendiam a sã doutrina. E porque hoje nós aceitamos tudo como se tudo fosse bom. Deixamos de fazer uso da poderosa palavra de Deus de maneira lícita. Usamos muitas das vezes a palavra de Deus de maneira ilícita para ela se adaptar. Ao invés de nós nos adaptarmos à palavra, nós queremos que a palavra se adapte à nossa vida. Então nós pegamos a sã doutrina, lançamos fora. Nós pegamos ensinamentos primordiais e lançamos fora. E não percebemos que a fome dentro de nós não é saciada. A sede não é saciada. Por isso buscamos subterfúgios. Por isso inventamos nomes bonitos para eventos cristãos. Para quê? Para tentar preencher um vazio que não se preenche com um evangelho ilícito. Com um evangelho incompleto. Com um evangelho que traz alguns versículos tirados a dedo para ajuntar pessoas e não comprometê-las com Cristo. Por isso andamos de qualquer forma, falamos qualquer coisa, assistimos qualquer coisa, adoramos qualquer coisa, dizendo que é cristão, nos prostramos diante de qualquer situação e de qualquer coisa, e dizendo isso é bom. Grandes homens do passado fizeram desse jeito, mas nenhum grande homem do passado, aleluia, ele será maior que o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem do passado, a não ser que esteja em comunhão com a santa palavra do Senhor, será maior. Nenhum homem será o grande o suficiente que possa ignorar os ensinamentos santos de Jesus que levam diretamente para o Calvário.
Nós queremos um evangelho, a nossa sociedade, o nosso mundo secular quer sim um evangelho, e muitos cristãos hoje querem um evangelho que não tenha cruz, um evangelho que não tenha renúncia, um evangelho que não tenha santidade, um evangelho que não tenha consagração, um evangelho que não tenha comprometimento com o Cristo ressuscitado. Nós queremos um evangelho de festividades, nós queremos um evangelho sensual, nós queremos um evangelho que evidencia o ser humano, nós queremos um evangelho que alimente a nossa carne, nós queremos um evangelho que não nos tire da poltrona nos finais de semana, nós queremos um evangelho onde as pessoas vão nos aplaudir por um talento que eu tenha recebido do Espírito Santo, nós queremos um evangelho que não mude as tradições humanas e carnais que foram passadas de pai para filho até chegar a nós. Nós não queremos dar crédito à sã doutrina da palavra de Deus, porque ela, meu amado, ela filtra, ela tira tudo aquilo que não faz parte da profecia bíblica. Realmente o evangelho de Cristo, ele vai filtrando, até a gente estar desapegado de todas as coisas. Mas o que nós queremos? Nós queremos festa, nós queremos emoção, nós queremos evidência, nós queremos pregar um evangelho que não está na Sagrada Escritura, um evangelho fácil, um evangelho com suas várias facetas, e muitas delas recheadas de carnalidade, recheada de descompromisso com a verdade de Cristo. Enfeitamos o evangelho com sinais, com simbologias. Isso serve para aquilo. Esta prece é uma prece do milagre. Olha, esta pílula vai curar você. Olha, esta lágrima que cai desse ídolo, esta lágrima é abençoada. Esse mel que sai do olho desse ídolo, esse mel ressuscita. Olha, nós precisamos fazer 49 orações repetitivas, sabe? Vamos repetindo essas orações, e essas orações vai gerar vida em nós. Olha, aqui está a solução. Olha, deixa passar por essa rosa tem a unção do céu. Olha, nós somos lá em Israel e trouxemos essa terra abençoada. Leva essa terra para a tua casa. Claro, isso é muito fácil. Cumprir preceitos. Isso não é impossível, não. Cumprir preceitos, andar daqui até não sei aonde joelho, isso não é muito difícil. O difícil é vencer o pecado que está escondido dentro do nosso coração, das impurezas. Oh, aleluia! Da infidelidade, da promiscuidade, do adultério. Esse é difícil de vencer, porque ele se esconde atrás de palavras bonitas que a gente vai liberando, e de emoções, e de psicologia, sabe? Vai se escondendo, e nós não tratamos o problema, e não percebemos que temos fome já desta palavra verdadeira. E buscamos subterfúgio. Não pense, meu amado, que o diabo não vai trabalhar para tentar preencher a tua fome. O diabo vai trabalhar para tentar te enganar, para te dar ali algo para preencher o teu estômago espiritual, vamos dizer assim. E você aparentemente está saciado e não consegue discernir o que é carne e o que é espírito. E muitas das vezes estamos realmente saciados da nossa carne, mas o nosso espírito padece e nós começamos a olhar ao redor. E as coisas vão ruindo, meu amado. Porque a palavra de Deus, aleluia, é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Ela não deixa se enganar, ela não é dúbia, ela não trabalha de duas maneiras na nossa vida. E por isso já está esse corre-corre. Olha, veja só, irão errantes de um mar até o outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. É isso que tem acontecido. Então nós pegamos exemplos do mundo. Olha, vai ter uma balada não sei na onde, e vai 500 mil pessoas, vamos fazer uma balada cristã. Vai vir pessoas. E ao final, e não funciona, sabe por quê? Porque isso já acontece há muito tempo. Se não tiver um comprometimento com a sólida palavra, sem mudar um J, para facilitar, porque a questão aqui, meu irmão, não é simplesmente arrebanhar pessoas, é salvar almas. Mas nós temos que ter amor. O amor constrói. Mas o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor, aleluia, levou Jesus para a cruz. Este amor que não leva para a cruz, ele pode até ser chamado de amor, mas não é o mesmo
que levou Jesus à cruz e que levou os mártires até as últimas consequências. Esse amor que alimenta a nossa carne, enrustido como se fosse algo espiritual, não tem nada a ver com o Evangelho. Há quanto tempo você luta contra esse vício? E quantos estão dizendo para você, continua com Deus. Uma hora Deus resolve. Vai. O importante é estar conosco. O importante é estar no meio da gente. Venha fazer número conosco. Porque o importante é estar louvando ao Senhor. Aleluia. O mais importante. Sem trabalhar esse lance de emocionalismo. De chegar até a histeria. Ficar histérico. Se não houver a fecundação da santidade. E uma vez conversando com um irmão aqui no rádio, e é interessante porque a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nós pegamos algumas gerações na Sagrada Escritura. As gerações do tempo de Noé era uma geração inteira. Porém, somente Noé e a sua família foram salvos daquele castigo que veio sobre aquela nação, sobre aquela época. Por quê? Porque ele era um homem que não se deixou levar por nada. Permaneceu firme. Pessoas o criticaram, pessoas o detonaram, pessoas o julgaram, mas ele permaneceu firme na vontade do Senhor. Ele e a família dele foram salvos. Ló estava em Sodoma e Gomorra. Havia toda uma população ali. Somente Ló e a sua família, com exceção da sua esposa, foram salvos daquele castigo. Por quê? Porque ele se manteve. E por aí nós vamos vendo. O povo que saiu para o deserto, viu milagres, viu a manifestação do poder de Deus. Somente a família de Josué e Caleb entraram com a nova geração naquela terra. Os outros padeceram. Por quê? Porque duvidaram do poder de Deus. E todos tinham a promessa sobre eles. Mas não permaneceram na vontade do Senhor. Se venderam, se renderam aos ídolos e às murmurações e às mentiras. Adoraram falsos deuses. E Deus operando milagres no meio deles. Não adiantou nada. Pereceram no deserto. Quem disse que a nossa geração... Quem disse que a nossa geração e que nessa geração será diferente? Se nós não respeitarmos a doutrina bíblica e a vontade do Senhor. Não adianta falar de amor, não adianta falar de obras de caridade, se dentro desse contexto nós ignorarmos aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a igreja primitiva deixou. Independente de que denominação você está, mas não ignore. Porque talvez, eu conheço pessoas que dizem assim, eu não creio nisso, mas também não denuncia. É como se você aplaudisse e apoiasse. Não há meio termo. Pode morrer de trabalhar. E dizendo que é para a obra do Senhor. E pode fazer bonito. E pode fazer milagre. E pode expulsar demônio. E pode fazer eventos maravilhosos com 200 mil pessoas. E as pessoas aplaudirem, aplaudirem, aplaudirem. E você ser uma pessoa conhecida. Que cria impérios em cima da palavra. Diante do trono de Deus. Não tem aplauso, não tem mídia, não tem a vanglória, não tem nada. Diante de Deus é a seriedade com a palavra dele. Eu posso dizer, o mundo já passa fome da palavra, porque se levantaram falsos profetas. O espírito do falso profeta, ele já está em ação, enganando a muitos. Há muitos agentes do falso profeta, do espírito do falso profeta agindo no mundo.
de todas as esferas, desde daqueles que estão na elite de uma denominação, de um movimento, de sei lá o quê, até os que estão ali participando. Há muitos que são agentes do anticristo, divulgando uma palavra que não saiu da boca de Deus, assim como os profetas, muitos deles, profetas de Israel, que profetizaram em nome de Baal. Há muitos que estão entre o povo de Deus, mas são agentes de Baal, do demônio. Por isso, nós vemos tanta idolatria. Movimentos enormes que têm a Bíblia em suas mãos, com líderes, pessoas que têm o carisma, mas quando você vai filtrar o conteúdo das mensagens, meu Deus, começam a sobrar heresias. Porque não estão de acordo com a palavra. Mas a Bíblia diz que no fim dos tempos o Senhor mandaria o Espírito Santo. Mas não é essa bagunça que nós estamos vendo por aí. Reteté para cá, para lá, e ora para cá, e profetiza, mas não acontece. Às vezes fica, fechado num grupo pequeno, e todo mundo pensa igual e acha que é aquilo. Não há abertura para a graça. Estamos vivendo, sim, tempos difíceis. O povo está sedento. Por isso que vai em qualquer lugar. Qualquer evento vai. São festas populares, são festas religiosas. Lota-se de gente. E não é porque é bonito, meu amado. Porque muitas vezes é cansativo, chato. Às vezes é chato, é cansativo esses lugares. Mas por que vão? Porque há uma expectativa de saciar a fome. Enquanto essa fome não é saciada, as pessoas continuam buscando. E nunca conseguem a verdadeira cura, que é a cura do coração. As pessoas buscam e muitas vezes vivem debaixo de fardos enormes. Amós é um profeta dos nossos tempos. O povo está correndo de um lado para o outro. Aonde estão? Se você é um profeta, meu amado, olha a responsabilidade de profetizar a verdade. Não adianta usar a palavra de Deus como pretexto, mas no meio da sua missão, há heresias que atrapalham, que fecham as portas para a salvação. Enquanto vivemos esse tempo, peçamos ao Senhor que levantem homens e mulheres destemidos, que sejam profetas comprometidos com o Senhor. Comprometidos com a palavra. Porque eu e você, e cada um de nós temos a liberdade de escolher a cada manhã, dizer, Senhor, eu quero te servir. Fala comigo. Fala comigo aquilo que tu queres, não aquilo que estão dizendo que tu queres. Aleluia! Fala comigo aquilo que tu queres e não aquilo que estão passando para mim dizendo que tu queres. Não, mas fala direto comigo. O véu do tempo se rasgou. Eu posso agora, em nome de Jesus, ter acesso ao coração de Deus e ouvir a tua voz e ser dirigido por ti, guiado por ti, Senhor. Porque se for para mim ser dirigido por um grupo seleto de pessoas que não te tem como único Senhor e Salvador, eu digo não. Eu digo não. Por causa da minha salvação e daqueles que o Senhor me confiou, minha esposa, meus filhos e tantos outros que o Senhor vai confiando a nós. Eu digo não a toda a heresia moderna, encapuçada de cristianismo, mas que no íntimo de cada uma delas são meramente doutrinas humanas e até diabólicas, que não adoram ao Senhor, como a Bíblia nos ensina, como os teus mártires realmente deixaram escrito para nós. Meu Deus, dai-nos o discernimento, dai-nos, Senhor, a audição espiritual, para não continuarmos no erro, naquilo que estamos errados e acomodados. Que geração é essa? Que geração acomodada é essa? Que aceita tudo como se fosse de Deus. Quando, na verdade, há muita coisa misturada. Meu Deus e meu Pai,
Dirige-nos, ó Pai, para que possamos, a cada dia, estar em plena comunhão contigo e te honrar, mesmo nas lutas que temos, nos combates diários que temos, te honrar, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de Amós que nos orienta em tempos difíceis como esse. Amém. Aleluia.